Bom dia, crianças! Que bom estarmos aqui mais um sábado para apresentar para vocês uma história muito especial. A tia Carla trouxe para vocês hoje uma história bastante especial e precisa que vocês prestem bastante atenção, ok? E como de costume, a nossa história vai estar onde? Na Palavra do Senhor, na Bíblia, esse livro muito importante para cada um de nós. E hoje o nosso verso está lá em João, no capítulo 14, o verso 15. E ele nos diz o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha, o Papai do Céu está ensinando para a gente que se a gente ama, a gente obedece. Deixa eu perguntar uma coisa muito especial para vocês. Vocês já viram um guarda? Sabe aquele guarda que fica todo vestido com aquela farda bonita? É preciso a gente ter medo dos guardas? Será que eu preciso ter medo dos guardas? Não, os guardas estão ali para proteger, seja uma pessoa, uma instituição, ele está protegendo alguma coisa. Você já guardou uma coisa muito especial sua porque você queria que ela durasse durante muito tempo? Então, o guarda serve para guardar. E Papai do Céu também quis que duas pessoas fossem guardas durante um momento da história do mundo. Sabe quem foram? Adão e Eva. Quando o Papai do Céu criou o mundo, está escrito aqui na Palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, ele falou para Adão e Eva: olha, vocês agora vão cuidar de tudo, vocês vão cuidar do meu jardim. E Papai do Céu fez um jardim lindo para ele. E colocou Adão e Eva para cuidarem desse jardim. Papai do Céu fica tão triste quando a gente não cuida das coisas que ele deixa para a gente cuidar. Ele fica bastante triste. Pensa você já pediu para alguém guardar uma coisa que era sua e você falou assim: olha,
Guarde com muito cuidado. E a pessoa não guardou e acabou sumindo com aquilo que era seu. Você ficou triste? Eu tenho certeza, a tia Carla fica muito triste quando isso acontece. Então, Papai do Céu deixou a Terra para que a gente pudesse cuidar. E ele fica triste se a gente não cuidar desse planeta que ele deixou para a gente. Tia Carla vai dar alguns exemplos aqui para vocês de muitas coisas que Papai do Céu deixou para a gente e que a gente precisa cuidar. A primeira delas, eu acho que vocês gostam bastante. Sabe o que é? É a água. Ai, como é bom ter água em casa. E a água serve para várias coisas. Primeiro, que gostoso que é a água quando a gente está com sede. Ela serve para nos nutrir. A água serve para a natureza. A água serve para molhar as plantas. Sabe para que mais a água serve? Para preparar os nossos alimentos. E a água tem que ser bem cuidada, porque sem ela nós não conseguimos sobreviver. Outra coisa bastante importante para a nossa vida, sabe o que é? Vocês vão ver agora. O ar. Que gostoso que é o ar. Com o ar nós respiramos aquele ventinho gostoso que dá no final da tarde e a gente consegue respirar quando a gente vai lá pro sítio do vovô e da vovó e que sente esse ar batendo nas nossas narinas. O ar puro é muito importante e nós precisamos cuidar bem dele. Sabe o que acontece? O que a gente pode fazer para o ar não ficar agradável? É a poluição. Se nós poluímos o nosso ar, ele vai ficar bem carregado e daqui a uns dias a gente vai estar tossindo de tanta poluição. Então vamos cuidar do nosso ar. Outra coisa muito importante que Papai do Céu deu pra gente. O solo. A tia Carla trouxe aqui uma plantinha que ela está cuidando e tia Carla espera que ela cresça. Esse solo aqui, essa terra que está aqui embaixo, ela precisa ser bem cuidada. O solo é onde as plantas crescem e essas plantas vão dar o que pra gente? As frutas, as verduras, para que a gente possa se alimentar. Então, se a gente não cuida bem do nosso solo, as nossas plantas, os nossos vegetais, eles não vão crescer. Então, são duas coisas importantes. O nosso solo e depois a nossa vegetação. Se a gente cuidar bem do nosso solo e se a gente cuidar bem da nossa vegetação, o que vai acontecer? As plantas vão crescer, elas vão germinar e vão crescer, vão nos dar frutas e verduras e nós vamos nos alimentar bem. E vou citar mais uma coisa que Papai do Céu deixou pra gente cuidar e muito bem, sabe o que são? Dos nossos animais. A terra está cheia de animais e Papai do Céu colocou muitos animais na nossa terra. E ele falou assim, vocês precisam cuidar dos animais. Só que crianças, tem muita gente que maltrata os animais. E Papai do Céu colocou eles aqui para que a gente possa cuidar deles. Os animais também cuidam da gente, eles nos protegem em muitas situações. E a gente também precisa proteger os nossos animais, aqueles que podem ficar perto da gente. Existem aqueles que não podem, que são os animais selvagens. Mas se a gente cuidar bem da natureza e dos animais, nós vamos viver numa terra bem melhor e bem mais agradável. A nossa igreja, a Igreja Adventista, ela tem um nome para dar para aquelas pessoas que cuidam bem da natureza, que são bons administradores. Sabe que nome é esse? Eu não sei se você conhece. Chama mordomo. Mordomo é a pessoa que cuida bem da natureza. É a pessoa que administra bem aquilo que Deus deu. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, crianças. Vocês são bons mordomos de Papai do Céu? Vocês cuidam bem das coisas que Papai do Céu deu pra gente? A gente precisa aprender a cuidar de tudo que Ele nos deu, porque Ele nos deu com muito carinho. Agora vocês vão conversar com o papai e com a mamãe sobre toda a criação bela que Papai do Céu deu pra gente. Eles vão contar várias coisas para vocês de quão bom é o nosso Deus e como nós precisamos cuidar daquilo que Ele nos deu. Nesse momento, a tia Carla pede que você fique bem quietinho, porque nós vamos falar com o Papai do Céu.
Você agora vai chamar o papai, vai chamar a mamãe, vai chamar quem está aí do seu lado e nós vamos orar e pedir a Deus para que possamos ser bons mordomos dele. Vamos orar. Querido Papai do céu, obrigada, Jesus, por todas as coisas boas e belas que o Senhor fez nesse mundo. Que nós possamos ser bons mordomos, bons administradores de tudo que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, criança, pela companhia e até mais. Tenha um ótimo sábado. Tchau! Olá, muito bom dia! É muito bom estar com você, compartilhar esses momentos de esperança. O Espírito Santo está aquecendo o nosso coração. Nós estamos isolados, em quarentena, a gente não pode se reunir no templo e eu estou sentindo muita falta de estar com você, meu querido. É muito bom o tempo em que a gente está junto e eu espero que em breve a gente possa estar se reunindo no templo novamente. Mas enquanto esse dia não chega, nós vamos aquecendo o nosso amor, compartilhando nossos relacionamentos através das ondas da internet, através dos recursos tecnológicos, e eu tenho certeza que o Espírito Santo que tornou a igreja unida no primeiro século é o Espírito que une a igreja neste século 21. A igreja é poderosa quando ela está unida e, sem dúvida alguma, esta igreja unida recebe o poder do Espírito Santo e, através do poder do Espírito, essa igreja faz grandes coisas. Que Deus abençoe você nesta manhã e enquanto a gente reflete na palavra de Deus, que este mesmo Espírito fale ao seu coração. Inclusive, nós estamos iniciando hoje o maior evento evangelístico da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul. Esse período da Páscoa é um período que, naturalmente, a nossa nação que foi cristianizada, ela já está sensível e está voltada para a história e para os fatos da vida de Jesus. Há 50 anos na América do Sul, a Semana Santa é comemorada. E nesse ano comemorativo, o tema é Amor Escrito com Sangue. Hoje à noite, o pastor Luiz Gonçalves será transmitido, a mensagem do pastor Luiz Gonçalves será transmitida desde a Novo Tempo, será transmitida pela TV, será transmitida pelos aplicativos, pelas redes sociais, e nós poderemos convidar os nossos amigos e familiares para assistirem. É claro, a gente não pode se reunir no templo, a gente não pode se reunir nos pequenos grupos nas casas, em virtude dos decretos, mas nós podemos enviar para elas o convite a fim de que elas recebam a esperança da palavra de Deus na sala da casa delas. Neste período, essas pessoas poderão ouvir de Jesus enquanto estão em quarentena. E nós levaremos até elas o convite através do WhatsApp, através das redes sociais, e eu quero que você se prepare para hoje à noite, a partir das 20 horas, nós possamos estar conectados com os adventistas da América do Sul, compartilhando a esperança do sangue de Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus te use nesse cenário, dessa forma. Hoje à noite, então, às 20 horas, começa a nossa Semana Santa e ela vai até o dia 12, domingo que vem, momento no qual nós iniciaremos os nossos cursos online, cursos de estudo da Bíblia online. E você é uma ferramenta fundamental neste processo. Que Deus te abençoe. Você sabe que nesses momentos de crise, surgem os pregadores com pregações apocalípticas. Geralmente eles usam expressões tais como: para você que está em dificuldade, para você que está em angústia, para você que perdeu o emprego, talvez você que está sofrendo por causa da crise. Geralmente essas frases são usadas porque o pressuposto é de que o evangelho ele é destinado a pessoas sofredoras. O tema do sermão desta manhã, ao contrário desse pensamento, é esperança em meio à alegria. Por quê? Porque geralmente os tempos de alegria, eles tendem a nos fazer esquecer de Deus. E a minha ideia, a minha proposta é fazer com que nós possamos refletir no que a palavra de Deus tem a dizer sobre os tempos de alegria, os tempos de paz. E eu quero que você estude a Bíblia comigo nesta manhã. Antes da gente continuar, quero que você feche os seus olhos para nós fazermos uma oração. Ore comigo. Querido e bom Pai, nós temos certeza de que o Espírito Santo utiliza esses meios tecnológicos, as ondas de internet, para nos conectar, para nos fazer alimentar esperança e para nos fazer ter certeza de que em breve nós estaremos juntos para nunca mais nos separarmos quando Jesus voltar. Que o Senhor nos abençoe, que tanto para falar quanto para os meus telespectadores que vão ouvir,
Que a tua graça nos envolva e que o nosso coração seja enriquecido com a fé em Jesus Cristo. A tua bênção eu peço e faço isso agradecido em nome de Jesus. Amém. Você deve estar se perguntando por que o pastor trouxe uma proposta de sermão, esperança em meio à alegria, uma vez que nós estamos em crise. Veja, Deus nos coloca nos desertos da vida a fim de que nós possamos exemplificar ou mostrar o que há em nosso coração. Deus nos coloca no deserto a fim de revelar o que há em nosso coração. E sabe por quê? Porque os tempos de paz, os tempos de riqueza, os tempos de saúde e tranquilidade são péssimos agentes de conversão. Geralmente as pessoas, quando estão na tranquilidade e na segurança, elas tendem a se afastar de Deus. E a nota tônica, a tese máxima do nosso sermão é justamente esse. Tempos de paz e prosperidade tendem a nos afastar de Deus. E nós estudaremos na Bíblia como é que nós poderemos nos aproximar de Deus também em tempos de alegria. O que você me diria se há 3 semanas atrás eu tivesse te dito que você não poderia abraçar seus pais? O que você me diria 3 semanas atrás se eu te dissesse naquela ocasião que seus filhos ficariam por mais de 3 semanas sem ir à escola? Ou se eu te dissesse que o comércio estaria paralisado e quase completamente fechado? Provavelmente você diria que eu tinha surtado. O pastor ficou maluco? O pastor está tentando ser profeta? Está tentando acertar o alvo? Provavelmente você acharia estranho. E sabe por que você acharia estranho? Porque os tempos de paz, nos faz pensar que tudo é bonança. Os tempos de paz são péssimos agentes de conexão do nosso coração e Deus. A evidência disso é encontrada na palavra de Deus. Salomão, o homem considerado o mais sábio da Bíblia, escreveu alguns livros da Bíblia. Eu quero refletir com você num dos textos de Salomão nesta manhã, capítulo 12 de Eclesiastes, capítulo que inclusive tem sido usado nas reflexões para jovens, para ministério jovem, porque abordam a questão da mocidade. Mas nós queremos tirar daqui algumas lições que vão edificar a sua vida e vão levar você à reflexão. Por favor, Eclesiastes no capítulo 2, eu vou ler dos versos 1 até o verso 7. Eclesiastes 12, verso 1 ao verso 7. Por favor, acompanhe a leitura comigo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares do caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Observe o que está dizendo Salomão. Salomão, ele foi o homem mais sábio da história. Salomão escreveu pelo menos 3 livros, o livro de Provérbios, o livro de Cantares e o livro de Eclesiastes, dentre alguns salmos. Salomão foi considerado, portanto, o homem mais sábio da história. Mas Salomão permitiu que os anos de glória, de sabedoria e prosperidade fossem ofuscados pelos anos de crise e de afastamento de Deus. Não é à toa que Salomão, no capítulo 7, verso 2, do mesmo livro de Eclesiastes, diz o seguinte: é melhor ir a uma casa onde há luto, onde há funeral, do que ir a uma casa onde há festa.
É bem verdade que nos anos iniciais da vida após o nascimento, você não sabe o que virá pela frente, mas uma vida bem vivida, no seu final, pode ser olhada para trás e ser dito a respeito dela: eu vivi muito bem, eu vivi para a glória do Senhor. Um navio, quando ele zarpa do porto, ele não sabe dos desafios que serão encontrados em alto mar, mas quando ele atraca no porto, ele pode olhar e dizer: a viagem foi bem sucedida. Esta é a máxima do capítulo 7, do verso 2. Você pode viver uma vida instável nos seus 70 anos, segundo o que diz o Salmo, os 70 anos de vida que nós temos. Mas você pode perceber que existe um lar celestial para ser vivido eterno quando Jesus voltar. Os anos iniciais, eles são meio tenebrosos, eles são meio obscuros, mas ao fim da vida, você pode olhar para trás e dizer: eu vivi para o Senhor. A máxima do capítulo 7 é esta, mas eu preciso voltar ao capítulo 12, que é o eixo da nossa mensagem hoje. Veja, não foi à toa que Salomão escreveu esses textos. E quando você olha para a Bíblia, você vê algumas pessoas que justamente tiveram algumas dificuldades nos tempos em que elas estavam em paz. Pensa comigo. Adão pecou no paraíso. Davi pecou no alto do seu palácio, do seu reinado. Salomão se vendeu quando era considerado o homem mais rico, mais sábio e mais glorioso da terra. Judas se perdeu andando ao lado de Jesus praticamente todos os dias. Lúcifer se perdeu quando estava no céu como anjo. Observe que os anos de paz e tranquilidade, eles podem trazer sérias consequências. A máxima é a seguinte: os tempos de paz, bonança, riqueza e prosperidade são péssimos agentes de conversão. E nós precisamos tirar as melhores lições desses tempos de paz, para que a gente possa valorizar a presença de Deus em nossa vida, valorizar a nossa fidelidade a Ele, até quando os tempos ruins chegarem. Nós temos algumas evidências na Bíblia de que pessoas puderam degustar um pouco de tempo, apenas para descobrir mais tarde que este tempo não tem tanto valor assim. Como eu te disse no início, na realidade do século XXI é a mesma coisa. Se 3 semanas atrás eu dissesse para você que você não poderia fazer algumas coisas, você diria que eu tinha surtado, que eu estava maluco. Mas veja, bastou a chegada de um vírus inclusive microscópico, para que nós pudéssemos ver em risco nações inteiras. Apenas um pequeno vírus fez-nos perceber que o tempo não tem tanto valor e que o dinheiro não tem tanto poder. Nós entendemos que o tempo de bonança precisa ser vivido à luz da palavra de Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias de paz, nos dias de alegria, nos dias de saúde. Os tempos ruins vão chegar, mas nós precisamos aproveitar esses bons tempos, esses bons dias, para servir a Deus na sua integridade. Nós nunca imaginamos que nós não poderíamos estar congregando na igreja. Nunca pensamos isso. E agora chegou esse tempo. Nós nunca valorizamos tanto a água quanto quando estamos com sede. Para uma alma faminta, até a comida ruim vira manjar dos deuses. Nós precisamos aprender a valorizar os dias bons após passar pelos dias ruins. Geralmente, os pregadores apocalípticos vão dizer para você com uma visão no presente: o tempo ruim chegou, o dia ruim está aí, você está em crise. Mas eu quero remeter a sua mente para os dias bons, para que você se lembre que você pode ser um cristão melhor, para que você se lembre que é possível servir a Deus em maior integridade. Meu querido, você sabe muito bem que dinheiro acumulado na conta tem muito pouco valor num período de crise. O que nós temos visto são pessoas que acumularam enormes quantias de dinheiro, pessoas na sociedade, mas elas percebem que esse dinheiro é inútil, porque numa pandemia, numa crise que restringe a livre circulação, no momento em que elas têm que ficar isoladas em quarentena, o dinheiro não tem muito valor. Você percebe que o tempo que tão vagamente é gasto tem um valor inestimável e nós precisamos aprender a usá-lo com sabedoria. Meu querido, minha querida, a crise vai passar.
novos dias virão. Diria a Bíblia, depois de uma noite de choro, vem o sorriso, vem a alegria pela manhã. Essa noite tenebrosa da crise do coronavírus vai passar. O coronavírus não vai ficar aí para sempre. Nós voltaremos a congregar na igreja. A gente voltará a ter uma rotina normal, como aquela que a gente já levava. Mas a partir desta crise e das limitações que um pequeno vírus nos impôs, eu quero lembrar você que é possível servir a Deus com grande vontade, com grande paixão nos dias de bonança. O que Salomão está dizendo é o seguinte: lembre-se de Deus e de servi-lo bem nos dias de tranquilidade, porque os dias ruins vão chegar. Sabe, chegará um dia que nós não teremos nossas liberdades à nossa disposição. Nós seremos cerceados de nossas liberdades, especialmente por sermos observadores da Sagrada Palavra de Deus. Não espere chegar esse tempo para você despertar que existe um céu a ser conquistado. Não espere chegar esse tempo para que você perceba que é preciso instruir seus filhos no caminho do Senhor. Não espere que chegue o tempo dos quais você diga, não tenho mais neles prazer, não dá para fazer mais nada, há uma restrição de liberdade aí. Não espere chegar esse tempo. Você vai viver dias melhores ainda após esse período de crise. Quem sabe mais um mês, quem sabe menos, quem sabe um pouco mais, nós voltaremos à nossa rotina. E eu quero te lembrar, você é útil, você é uma bênção, você é o canal pelo qual os braços poderosos do Espírito são estendidos para alcançar as pessoas que estão no seu entorno. É preciso sofrer um reavivamento. Esta igreja do século XXI, que está enfrentando uma crise sem precedentes na história, precisa entender que o tempo da volta de Jesus se aproxima. A crise pandêmica de agora é apenas uma gota que logo fará transbordar esse jarro. É mais uma gota nos eventos proféticos. Tem a ver com a profecia da volta de Jesus, não tem a ver com a profecia apocalíptica de Apocalipse. Não é uma praga ainda, mas é um indicativo de que em breve o Senhor Jesus vai voltar. Se esforce o máximo para servir bem a Deus em tempo de alegria. Geralmente, como eu disse, no tempo de alegria, o nosso coração tende a repousar. E sabe por que Deus manda as crises? Ou melhor, sabe por que Deus permite as crises e Ele as utiliza como bênção? Para que a gente não crie um mini paraíso aqui na Terra. A crise está aí para mostrar a você que esta terra vai de mal a pior. E no fim das contas ela queimará por causa do pecado que há nela, por causa da ganância que há nela. A crise está aí para fazer você olhar para o céu, um lar onde habita a justiça. E este céu se aproxima com tremenda velocidade. Aproveite este tempo para refletir que nos tempos de bonança e de alegria, você pode servir a Deus com maior determinação. O Espírito Santo agirá através de você, fará de você uma bênção. Não é hora de você se levantar? Não é hora de o coração ser completamente condicionado à vocação do Espírito Santo? Não é hora dos seus recursos, das suas habilidades, das suas capacidades serem colocados à disposição do Senhor, a fim de que a obra dele continue avançando, para que pessoas sejam salvas, para que os seus nomes sejam escritos no livro da vida e para que a promessa, a maior promessa da palavra de Deus se cumpra em nossos dias? Eu espero que o seu coração esteja aberto. Eu quero orar por você. Eu quero que o Senhor aqueça a sua fé. Eu quero que você consiga olhar para o alto e perceber que a sua redenção está se aproximando. Que Deus te abençoe. Feche os olhos e vamos orar comigo. Querido e bom Pai, é muito fácil ter esperança em meio à crise, mas o Evangelho não é destinado apenas para aqueles que passam pelas crises. O Evangelho não é destinado apenas para os momentos de tristeza e dor. O Evangelho tem um apelo também para os momentos de paz e prosperidade. Inclusive, Jesus virá quando andarem dizendo a paz e segurança. É justamente neste momento de paz e tranquilidade que a gente precisa utilizar dos recursos, da liberdade, da disposição, da disponibilidade de muitos meios para anunciar Jesus às outras pessoas. Ó Senhor, essa é a percepção que nós temos. Que o Senhor, com teu poderoso Espírito, alcance o coração de toda a igreja, para que através desta igreja, que é poderosa quando está unida, a glória do Senhor seja vista no nosso entorno, para que mais pessoas sejam salvas e para que nós vejamos a face do nosso Salvador,
o mais rápido possível. O Senhor não rejeita a oração de um servo seu. Eu gostaria muito de ter essa oração atendida. Que esse sermão, que essa mensagem bíblica alcance os nossos corações e que nos faça ser cristãos diferentes após a crise. Dê a sua bênção a cada um dos meus queridos. Eu te peço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus abençoe você. Tenha um grande e abençoado sábado. E quando a crise passar, eu quero te dar um abraço bem apertado. Que Deus te abençoe. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Mas já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer?